Olá, queridos amigos. Vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo e do espaço, que nos levará a conhecer um homem comum, com medos e dúvidas como os nossos, mas que se tornou um herói da fé. Estamos falando de Gideão, cuja história encontramos no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Você já se perguntou como seria ser chamado por Deus para uma missão aparentemente impossível? Já se sentiu inadequado, cheio de dúvidas, questionando se Deus realmente se importa com você? Se é assim, você tem muito em comum com Gideão, e sua história pode trazer luz e esperança para a sua vida hoje. Vamos voltar no tempo, para Israel há mais de 3.000 anos. O povo de Deus está vivendo um período difícil. Após a morte de Josué, os israelitas caíram em um ciclo vicioso. Pecavam contra Deus, eram oprimidos por nações inimigas, clamavam por socorro e Deus levantava um juiz para libertá-los. Mas logo depois, voltavam a pecar e o ciclo recomeçava. É neste contexto que encontramos Gideão. Os israelitas estão sendo severamente oprimidos pelos midianitas. Imagine a cena. Toda vez que os israelitas plantavam, os midianitas invadiam como gafanhotos, destruindo as colheitas e levando o gado. O povo vivia escondido em cavernas, com medo e fome, uma situação desesperadora. E onde está Gideão neste cenário? Bem, ele está escondido, debulhando trigo no lagar, um lugar incomum para esta tarefa, mas era a única forma de evitar que os midianitas roubassem o pouco que tinha. É neste momento de medo e insegurança que Deus decide chamar Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Imaginem a surpresa de Gideão. Ele, um poderoso guerreiro? Ele que estava escondido com medo? É aqui que vemos a primeira dúvida de Gideão surgir. Gideão responde: "Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, não é? Deus, se você está comigo, por que estou passando por isso? É fácil questionar a presença e o cuidado de Deus quando as coisas estão difíceis. Mas veja como Deus responde a Gideão. O Senhor se volta para ele e diz: "Vá com a força que você tem e salve Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando." Deus não repreende Gideão por sua dúvida. Em vez disso, ele reafirma sua presença e dá a Gideão uma missão. Mas Gideão ainda não está convencido. Ele expressa sua segunda dúvida: "Mas, Senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família." Novamente vemos Gideão focando em suas próprias limitações, em vez de confiar no poder de Deus. E como a resposta vem? Com paciência e garantia. "Eu estarei com você e você derrotará os inimigos como se fossem um só." Que promessa poderosa! Não é prometido que será fácil, mas sim a presença e a vitória. Ainda assim, Gideão pede um sinal. Ele prepara uma oferta e a coloca sobre uma rocha. O mensageiro toca a oferta com a ponta do cajado e fogo sai da rocha, consumindo tudo. Gideão finalmente percebe que estava falando com o mensageiro divino e fica com medo de morrer. Mas ele é tranquilizado. "Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá." Esta parte da história nos ensina algo crucial. Deus entende nossas dúvidas e medos. Ele não nos rejeita quando questionamos, mas pacientemente nos mostra seu poder e sua presença. Agora Gideão enfrenta seu primeiro grande desafio. Deus o instrui a derrubar o altar de Baal e cortar o poste ídolo ao lado dele. Ele deve então construir um altar adequado ao Senhor e oferecer um sacrifício. Gideão obedece, mas com medo. Ele realiza a tarefa à noite, com a ajuda de 10 servos. Quando os homens da cidade descobrem na manhã seguinte, ficam furiosos e querem matar Gideão. Mas veja como Deus cuida dele. O próprio pai de Gideão o defende, dizendo: "Vocês vão lutar pela causa de Baal? Vocês vão salvá-lo? Se Baal é realmente um deus, ele que se defenda quando alguém derrubar o seu altar." Este episódio nos mostra que obedecer a Deus nem sempre é fácil ou confortável. Às vezes, exige coragem para enfrentar tradições erradas, mesmo dentro de nossa própria família ou comunidade. Mas quando obedecemos, Deus nos protege e usa até mesmo situações difíceis para fortalecer nossa fé e testemunho. Após este evento, os midianitas e seus aliados se reúnem para atacar Israel. O Espírito do Senhor vem sobre Gideão
e ele convoca as tribos de Israel para a batalha. Mas Gideão ainda tem dúvidas. Ele pede mais 2 sinais a Deus, usando um velo de lã. Primeiro, ele pede que o orvalho molhe apenas o velo, deixando o chão ao redor seco. Na noite seguinte, ele pede o oposto, que o velo fique seco e o chão ao redor molhado. Deus, em sua paciência, concede ambos os sinais. Estes sinais do velo nos ensinam sobre a paciência de Deus com nossas dúvidas. Ele entende nossa necessidade de segurança e está disposto a nos dar a confirmação que precisamos. No entanto, é importante notar que, em algum momento, precisamos avançar na fé, mesmo quando ainda temos algumas dúvidas. Com 32 mil homens reunidos para a batalha, parece que Gideão está pronto. Mas Deus tem outros planos. Ele diz a Gideão: "Você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora." 22 mil homens vão embora, deixando Gideão com 10 mil. Mas Deus diz que ainda é gente demais. Ele instrui Gideão a levar os homens até a água e observar como bebem. Aqueles que levarem a água à boca com as mãos serão separados dos que se ajoelharem para beber. No final, apenas 300 homens são selecionados para a batalha. Imaginem como Gideão deve ter se sentido. De 32 mil para apenas 300 homens, para enfrentar um exército descrito como numeroso como gafanhotos. Mas Deus estava ensinando uma lição importante. A vitória não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus. Na noite antes da batalha, Deus, sabendo que Gideão ainda tinha medo, o encoraja a ir até o acampamento inimigo. Lá, Gideão ouve um homem contando um sonho a outro, interpretando-o como um sinal de que Deus entregaria o exército midianita nas mãos de Gideão. Isso dá a Gideão a coragem final de que ele precisava. A estratégia de batalha é incomum, para dizer o mínimo. Gideão divide os 300 homens em 3 grupos. Cada homem leva uma trombeta e um jarro com uma tocha dentro. À meia-noite, eles cercam o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, todos tocam as trombetas, quebram os jarros revelando as tochas e gritam: "Espada do Senhor e de Gideão." O resultado? Os midianitas entram em pânico, começam a lutar entre si e fogem. A vitória que parecia impossível se torna realidade, não pela força de um grande exército, mas pela fé e obediência a Deus. Esta história incrível de Gideão nos ensina lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Deus vê em nós um potencial que muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos. Quando Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro, ele estava vendo a força que Gideão não via. Deus vê em você o potencial que talvez você não reconheça. É natural ter dúvidas e questionar, mas Deus é paciente e nos oferece sinais e garantias. Não tenha medo de levar suas dúvidas a Deus. Ele está disposto a responder e fortalecer sua fé. A obediência a Deus pode ser desafiadora e exigir coragem, especialmente quando enfrentamos resistências ou tradições erradas. Mas Deus usa nossa obediência para cumprir seus propósitos. Deus usa o que parece ser a nossa fraqueza para demonstrar sua força. Ele reduziu o número de soldados de Gideão para mostrar que a vitória vem de sua força e não do poder humano. A vitória é alcançada pela fé e pela obediência a Deus, não pela nossa própria força. Mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, Deus está conosco e pode fazer o impossível acontecer. Ao refletirmos sobre a história de Gideão, lembremos da promessa de Deus para nós. Ele não nos abandona, mesmo quando nos sentimos fracos e duvidosos. Em todas as situações, Deus está conosco, pronto para nos guiar e nos dar a vitória. Que possamos ter a coragem de seguir a Deus, confiando em seu poder e em suas promessas. Vamos orar juntos. Senhor, agradecemos pela sua paciência e amor em nossas vidas. Ajude-nos a confiar em Ti, mesmo quando enfrentamos dúvidas e desafios. Dê-nos coragem para obedecer a seus chamados e confiar em sua força. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por se juntar a nós hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e os encoraje a enfrentar os desafios com fé e confiança nele. Até a próxima.